O laço vermelho na BMW brilhava sob as luzes de Natal na casa do meu filho como uma provocação. Eu observava da janela da cozinha enquanto Marcos entregava a Lídia as chaves do seu presente novinho em folha de R$ 300.000, seu rosto radiante de orgulho. "Feliz Natal, mãe Lídia!" ele gritou, usando aquele apelido ridículo que me fazia trincar os dentes. Minha nora, Amanda, gritava e batia palmas, como se tivessem acabado de descobrir a cura do câncer, em vez de comprar um carro de luxo para uma mulher que estava na nossa família há exatos 8 meses. Se você está ouvindo esta história, inscreva-se e me diga de onde você está me escutando. E eu? Bem, deixe-me mostrar o que meu amado filho deu para sua verdadeira mãe. Eu levantei o cofrinho de porquinho de plástico rosa, sacudindo-o para que as 3 solitárias notas de real lá dentro fizessem um barulho de folhas secas. R$ 3. Depois de 35 anos criando-o, depois de cada sacrifício que fiz, cada centavo que gastei em sua faculdade, seu casamento, a entrada do seu apartamento. R$ 3. É simbólico, mãe. Marcos tinha explicado com aquele tom condescendente que ele aperfeiçoou desde que se casou com Amanda. Você está sempre economizando dinheiro, então pensamos que seria perfeito. Perfeito. Foi exatamente o que eu disse quando sorri docemente e agradeci por um presente tão atencioso. Porque é isso que as mães fazem, não é? Sorrimos e fingimos que nossos corações não estão se partindo, enquanto nossos filhos nos entregam migalhas e chamam isso de amor. Observei Amanda de braços dados com Lídia, ambas admirando o interior de couro como 2 adolescentes. Lídia entrou em nossa família como um furacão, depois que meu querido marido Tomás faleceu há 2 anos, aparecendo em todas as reuniões de família, com seus cabelos grisalhos, perfeitamente penteados e roupas de grife. De alguma forma, ela conseguiu se tornar a Mãe Lídia, enquanto eu, a mulher que realmente deu à luz a Marcos, fui rebaixada a apenas mãe, e aparentemente valia apenas R$ 3. O vento de dezembro balançava a janela da minha cozinha, enquanto eu colocava o cofrinho no balcão, ao lado dos cartões de Natal que eu nunca enviei. Cartões que teriam custado mais do que o meu presente inteiro. A ironia não me passou despercebida, embora eu duvide que Marcos a apreciaria, mesmo que eu a explicasse. Eu passei a manhã cozinhando a ceia de Natal deles, é claro. Em pé na minha cozinha por 6 horas, preparando peru assado, farofa, salpicão feito do zero e aquela rabanada ridícula que Amanda insistia em ter, mesmo que ninguém além dela gostasse. Meus pés doíam, minhas costas gritavam e minhas mãos estavam ásperas de tanto lavar louça. Mas ei, pelo menos ganhei R$ 3 com tudo isso. A porta da frente se abriu e ouvi a voz de Amanda ecoando pela casa. "Dora, estamos saindo para mostrar o carro novo da mãe Lídia pela cidade." Não era "Você gostaria de vir?" ou "Quer se juntar a nós?" Apenas um anúncio de que estavam saindo, levando sua preciosa mãe Lídia em uma volta da vitória, enquanto a mulher que havia preparado o banquete de Natal deles estava sozinha em sua cozinha, segurando um brinquedo infantil. Ouvi Marcos gritar: "Obrigado pelo jantar, mãe. Nos vemos na próxima semana." Na próxima semana, quando precisassem de algo, sem dúvida. Meu maxilar se apertou enquanto ouvia as portas do carro deles baterem, uma após a outra, seguidas pelo ronco distinto de um motor de R$ 300.000 saindo da minha garagem. A casa ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da lava-louças e o tic-tac do relógio de pêndulo que Tomás tanto amava. Olhei para minha cozinha vazia, para a montanha de pratos que me ofereci para limpar, para a comida que sobrara e que me alimentaria por uma semana, porque Deus sabe que eles não levariam nada para casa. Foi quando notei a bolsa de Lídia no meu balcão, esquecida na empolgação com seu brinquedo novo e brilhante. Uma bolsa de couro preta de grife que provavelmente custou mais do que meu orçamento de supermercado do mês. Ela a deixou bem ao lado do meu cofrinho de R$ 3 e, de alguma forma, senti que o universo estava me enviando uma mensagem.
Peguei a bolsa, sentindo seu peso caro em minhas mãos. Dentro, pude ver sua carteira, cheia de cartões de crédito e dinheiro, seu celular com uma capinha de strass e um frasco de remédio. Que descuido dela deixar para trás algo tão importante. Que descuido mesmo. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto enquanto eu levava a bolsa de Lídia para o meu quarto, onde poderia examinar seu conteúdo adequadamente. Afinal, eu estava apenas sendo prestativa, garantindo que nada estivesse faltando antes de devolvê-la. É o que as boas mães fazem. A carteira de Lídia era um tesouro de informações, e quero dizer tesouro mesmo. Enquanto eu cuidadosamente inventariava o conteúdo na minha cômoda, não pude deixar de me maravilhar com o quanto se pode aprender sobre uma pessoa pela sua bolsa. Dinheiro. Quase R$ 2.000, cartões de crédito de todos os grandes bancos, além de cartões de lojas de grife. Mas foram os papéis dobrados atrás de sua carteira de motorista que fizeram minhas sobrancelhas se arquearem. Extratos bancários, 3 deles, impressos na semana passada. Nossa querida Lídia não era apenas bem de vida, ela era podre de rica. O tipo de rica que faz uma BMW de R$ 300 mil parecer troco. O saldo de sua conta corrente sozinha tinha mais zeros do que eu via desde o pagamento do seguro de vida de Tomás. E eu aqui, pensando que ela era apenas mais uma viúva tentando encontrar companhia em seus anos dourados. Se você está ouvindo esta história, inscreva-se e me diga de onde você está me escutando. Seu celular vibrava constantemente com mensagens de texto e não pude deixar de notar as notificações iluminando a tela. Depósito confirmado, $75 mil da Sunset Investimentos. Reunião confirmada para quinta-feira. Traga o arquivo dos Williams. Williams. Éramos nós. Sentei-me na velha poltrona de Tomás, aquela que Marcos tentou me convencer a jogar fora porque não combinava com a visão de decoração de Amanda. Engraçado como tudo o que importava para mim não combinava com a visão deles. O frasco de remédio chamou minha atenção em seguida. Remédio para ansiedade, prescrito há apenas 2 meses, na mesma época em que ela começou a se envolver mais nas finanças da nossa família. Veja bem, Lídia tinha sido muito prestativa ultimamente, oferecendo-se para me levar a consultas médicas, voluntariando-se para revisar minhas apólices de seguro, fazendo perguntas detalhadas sobre a pensão de Tomás. Só quero ter certeza de que você está bem cuidada, querida, ela dizia com aquele sorriso doce. Mas agora eu me perguntava exatamente quem estava sendo cuidado. O telefone fixo tocou, me tirando da minha investigação. Senhora Williams, aqui é o oficial Patterson da Polícia Civil. Estou ligando sobre um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Uma tal de Lídia Costa? Meu coração deu um pulo, mas minha voz permaneceu firme. Lídia Costa? Desculpe, oficial, mas não conheço ninguém com esse nome. Nossos registros mostram que ela foi vista pela última vez em seu endereço hoje mais cedo. O filho dela registrou a ocorrência quando ela não voltou para casa e não atendia o telefone. O filho dela. Interessante que ela nunca mencionou ter filhos. Em todas as suas histórias sobre ser uma viúva solitária, de alguma forma ela se esqueceu de mencionar familiares que poderiam registrar boletins de ocorrência. Bem, tivemos um jantar de Natal hoje, eu disse cuidadosamente. Mas acredito que ela saiu com meu filho e minha nora. Eles foram dar uma volta no carro novo dela. Carro novo? Uma BMW. Presente de Natal do meu filho. Deixei a informação assentar. Talvez o senhor devesse contatá-los. Marcus Williams e Amanda Williams. Depois de desligar, olhei novamente para o celular de Lídia. 23 chamadas perdidas de alguém chamado Bruno Costa e mensagens de texto cada vez mais frenéticas. Mãe, onde você está? A polícia está te procurando. Por favor, me ligue de volta. Então Lídia tinha um filho que se importava o suficiente para chamar a polícia quando ela sumia. Ao contrário do meu filho, que provavelmente esperaria uma semana antes de se perguntar onde eu estava. A ironia era deliciosa, realmente. Aqui estava eu,
segurando os pertences de uma mulher cujo filho realmente se preocupava com seu bem-estar. Abri sua galeria de fotos, dizendo a mim mesma que ainda estava apenas sendo minuciosa. As fotos mais recentes mostravam Lídia em várias reuniões de família. Nossas reuniões de família. Lídia no jantar de aniversário de Marcos e Amanda. Lídia no churrasco do Dia do Trabalhador. Lídia na festa de aniversário de Amanda. Em cada foto, ela estava posicionada entre Marcos e Amanda, como se pertencesse mais àquele lugar do que eu. Mas foram as fotos mais antigas que fizeram meu sangue gelar. Fotos de documentos, capturas de tela de extratos bancários, fotos do interior da minha casa, meu quarto, meu escritório, áreas onde um convidado não deveria estar. As datas mostravam que ela vinha documentando coisas há meses, muito antes de seu relacionamento com nossa família se tornar tão próximo. Minhas mãos tremiam agora, enquanto eu rolava mais para trás. Lá estava. Uma foto da certidão de óbito de Tomás. Outra da nossa certidão de casamento. Capturas de tela de registros de imóveis mostrando o valor da nossa casa. E uma foto que fez meu estômago revirar. Meu cartão do CPF, que eu guardo na minha caixa de joias no andar de cima. Lídia Costa não era apenas uma viúva solitária em busca de família. Ela estava conduzindo uma vigilância. A questão era por quê, e mais importante, o que ela planejava fazer com toda essa informação. O relógio de pêndulo bateu 7 vezes e percebi que eles estavam fora há mais de 2 horas. Um passeio pelo bairro não deveria levar tanto tempo, mesmo com paradas para exibir um carro novo. Meu celular permaneceu em silêncio na mesinha de cabeceira, sem chamadas ou mensagens de Marcos me avisando onde estavam ou quando poderiam devolver a bolsa de Lídia. Reembalei cuidadosamente tudo, exatamente como encontrei, mas não antes de tirar fotos dos extratos bancários dela e dos documentos mais interessantes com meu próprio celular. Se Lídia estava jogando, ela tinha acabado de me ensinar as regras. O motor da BMW anunciou o retorno deles e ouvi a risada de Amanda flutuando no ar de inverno. Posicionei-me na cozinha, com a bolsa de Lídia na mão, pronta para interpretar a mãe preocupada que havia descoberto o descuido deles. Mas enquanto observava Lídia pela janela, estudando seu rosto enquanto ela caminhava em direção à minha porta, notei algo que havia perdido antes. A maneira como ela se movia, a forma como ela examinava minha propriedade, o olhar calculista em seus olhos enquanto se aproximava. Esta não era uma mulher que havia esquecido sua bolsa por descuido. Esta era uma mulher que a havia deixado para trás, de propósito. Oh, meu Deus, Dora, muito obrigada por guardar minha bolsa, Lídia exclamou ao recebê-la, sua atuação digna de um Oscar. Não acredito que a esqueci, devo estar ficando velha. Ela deu aquela risadinha que havia encantado Marcos desde o primeiro dia, mas que agora soava como unhas em um quadro negro. Sem problemas, respondi, observando-a verificar cuidadosamente o conteúdo. Seus dedos se moveram rapidamente pela carteira, e eu percebi o alívio quase imperceptível que brilhou em seu rosto quando ela confirmou que tudo ainda estava lá. Espero que tenham gostado de exibir seu lindo presente. Ah, nós adoramos. Marcos é um menino tão atencioso. Você o criou bem? A maneira como ela enfatizou menino ao falar do meu filho de 35 anos me deu arrepios. Amanda e eu passamos na minha casa para que eu pudesse mostrar o carro aos meus vizinhos. Estão todos com inveja. Se você está ouvindo esta história, inscreva-se e me diga de onde você está me escutando. Marcos apareceu atrás dela, já pegando o casaco. Bem, mãe, precisamos ir. Trabalho amanhã, você sabe como é. 3 horas atrás, ele estava radiante com seu presente generoso para Lídia. Agora, ele tratava nosso Natal em família como uma obrigação a ser riscada da lista. Na verdade, Marcos, antes de você ir, eu disse, minha voz doce como torta, recebi uma ligação da Polícia Civil, algo sobre Lídia ter sido dada como desaparecida. A cor sumiu do rosto de Lídia.
Desaparecida? Mas isso é ridículo. Eu obviamente não estou desaparecida. Foi o que eu disse ao oficial Patterson. Aparentemente, seu filho fez um boletim de ocorrência. Observei a compostura de Lídia rachar por um instante. Ele deve estar morrendo de preocupação com você. Meu filho? A voz de Lídia ficou mais aguda. Ah, bem, sim. Bruno pode ser super protetor, desde que o pai dele morreu. Ela gesticulou com a mão displicentemente. Preciso ligar para ele e explicar. Você tem um filho? Amanda parecia genuinamente surpresa. Lídia, você nunca mencionou ter filhos. O silêncio se estendeu desconfortavelmente. Os olhos de Lídia dardejavam entre nós, claramente calculando seu próximo movimento. Bem, não somos muito próximos. Ele mora em Salvador. Vidas diferentes, você sabe como é. Mas eu sabia a verdade agora. Aquelas mensagens de texto eram desesperadas, amorosas, preocupadas. Esse não era o padrão de comunicação de um relacionamento distante. Lídia estava mentindo para nós sobre estar sozinha no mundo, assim como estava mentindo sobre tantas outras coisas. Que maravilhoso que você tem família, eu disse, ainda sorrindo. E eles se importam o suficiente para se preocupar quando você não volta para casa. Isso é precioso. Marcos se mexeu desconfortavelmente. Mãe, nós realmente precisamos ir. Manhã cedo amanhã? Claro, querido. Dirijam com segurança. Lídia, espero que seu filho pare de se preocupar assim que você ligar para ele. Observei pela janela enquanto eles caminhavam para seus carros. Lídia se moveu rapidamente, já discando em seu telefone antes de chegar à BMW. Marcos e Amanda a seguiram mais lentamente e pude vê-los conversando, provavelmente sobre a misteriosa revelação da família de Lídia. Assim que as luzes traseiras deles desapareceram, fui para o meu computador. Bruno Costa, Salvador. Levei exatamente 15 minutos para encontrá-lo nas redes sociais, e o que descobri fez tudo se encaixar. Bruno Costa não era apenas o filho de Lídia, ele era um advogado de sucesso especializado em direito do idoso e planejamento sucessório. Sua página no Facebook estava cheia de fotos com a mãe, fotos recentes mostrando um relacionamento próximo e amoroso, fotos em jantares de família, comemorações de aniversário, feriados. Este não era um filho distante e afastado. Este era um filho dedicado que falava com a mãe regularmente e passava os feriados com ela. Então, por que Lídia estava fingindo estar sozinha? Por que ela estava se inserindo em nossa família quando claramente tinha a sua própria? Continuei cavando. A presença de Lídia nas redes sociais era mínima, mas a de Bruno era aberta, e a mãe aparecia com frequência em suas postagens. Mamãe visitando novamente no próximo mês de outubro. Jantar em família com a mamãe e as crianças, de setembro. O conselho da mamãe sobre o caso Peterson salvou o dia. De agosto, o caso Peterson. Eu pesquisei no Google por impulso e me vi lendo sobre uma complexa investigação de fraude contra idosos na qual Bruno Costa havia trabalhado. Uma senhora idosa havia sido sistematicamente fraudada por pessoas em quem confiava, pessoas que haviam obtido acesso às suas finanças por meio de manipulação emocional. Minhas mãos ficaram frias. Imprimi o artigo, junto com vários outros sobre o trabalho de Bruno. Prevenção de fraude contra idosos, conscientização sobre abuso financeiro, proteção de idosos contra familiares e amigos que exploram sua confiança. Ou esta era a mais incrível coincidência da história, ou Lídia Costa estava aplicando um golpe de longo prazo muito sofisticado, e meu filho tinha acabado de comprar para ela um carro de R$300 mil, com dinheiro que eu começava a suspeitar que ele não tinha. Liguei para o celular de Marcos. Caiu direto na caixa postal, então tentei o telefone de casa. Amanda atendeu, sua voz tensa de irritação. Oi, Dora. Marcos está no banho. Tudo bem, querida. Só queria perguntar algo a ele sobre suas finanças. Sabe, com o presente caro e tudo, estou curiosa para saber como vocês dois estão conseguindo tanta generosidade. A pausa foi longa demais. O que você quer dizer?
Bem, uma BMW não é exatamente troco. Estou impressionada que vocês dois tenham se saído tão bem. Mantive minha voz leve, curiosa. Avó. Estamos bem, Dora. Marcos conseguiu uma promoção no trabalho. Que maravilha! Quando isso aconteceu? Ele não havia mencionado. Outra pausa. Recentemente. Olha, preciso desligar. Marcos precisa de ajuda com algo. Ela desligou antes que eu pudesse fazer outra pergunta, mas me disse tudo o que eu precisava saber. Pessoas que estão legitimamente bem financeiramente não ficam na defensiva quando questionadas sobre seu sucesso. Elas se gabam disso. Sentei-me na cadeira de Tomás, olhando para o meu cofrinho de R$ 3 e pensando em um carro de R$ 300 mil na garagem de Lídia. Depois, pensei naqueles extratos bancários na bolsa dela e em seu filho, o advogado de fraudes contra idosos, e nas fotos de vigilância que ela tirou dos meus documentos pessoais. Algo estava muito errado nesta imagem, e eu estava começando a suspeitar que não era a única vítima no jogo de Lídia Costa. A questão era se Marcos e Amanda eram jogadores ou peões. De qualquer forma, amanhã eu começaria a descobrir exatamente o que Lídia Costa realmente queria. E se meus instintos estivessem certos, o Natal estava prestes a se tornar muito interessante. Não dormi muito naquela noite. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha com uma garrafa de café e todas as informações que consegui encontrar sobre Lídia Costa. Bruno Costa, e algo que estava ficando claro, não se encaixava. Ao amanhecer, eu tinha um plano que teria deixado Tomás orgulhoso. Minha primeira ligação foi para o escritório de advocacia de Bruno Costa, em Salvador. Usei minha voz de avó mais doce quando a secretária dele atendeu. Olá, querida. Aqui é Dorothy Williams, de São Paulo. Estou ligando sobre a mãe de Bruno, Lídia. Houve um pequeno incidente ontem e quero ter certeza de que ela está bem. Ah, a senhora deve ser a amiga da família que ela está visitando. O Dr. Bruno ficou tão preocupado ontem quando a mãe dele não atendeu o telefone. Ela está bem? Se você está assistindo a isso, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. Amiga da família. Escolha interessante de palavras. Sim, ela está bem agora, mas estou curiosa. Há quanto tempo Lídia está em São Paulo? Bruno deve sentir muita falta dela. Ah, já faz alguns meses. Desde setembro, eu acho. Ele liga para ela todos os dias. Um filho tão dedicado. Ele estava planejando visitá-la no Natal, mas Lídia insistiu que queria passar as festas com seus novos amigos aí. Setembro. Lídia estava em São Paulo desde setembro, o que significava que ela estava planejando o que quer que fosse por 4 meses, e ela deliberadamente manteve seu filho longe no Natal para que ele não interferisse em sua operação. Bem, ela certamente se tornou parte da nossa família aqui. Meu filho até comprou um carro para ela ontem. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Desculpe, a senhora disse que seu filho comprou um carro para ela? Uma linda BMW, R$ 300 mil. Ele é tão generoso. Senhora Williams, acho que pode haver alguma confusão. Lídia tem seu próprio carro e seu próprio dinheiro. Ela não precisaria que ninguém lhe comprasse nada. Ela é bastante rica. Deixei isso assentar por um momento. Oh, meu Deus. Bem, talvez eu tenha entendido mal. Sabe como é com nós, os mais velhos. Depois de desligar, servi outra xícara de café e olhei para o meu jardim de inverno. Lídia Costa era rica, tinha um filho dedicado e possuía seu próprio carro. Então, por que ela estava deixando meu filho gastar R$ 300 mil em outro? E por que ela estava fingindo estar sozinha? Meu telefone tocou e o nome de Marcos apareceu na tela. Finalmente. Mãe, precisamos conversar. Bom dia para você também. Querido, como você dormiu? Mãe, sério, Amanda e eu estamos indo aí. Chegaremos em 1 hora. O tom estava todo errado. Isso não era uma visita social. Era uma intervenção, o que significava que Lídia já os havia alcançado. Passei a próxima hora me preparando para a batalha. Eles chegaram parecendo que haviam se vestido para um funeral. Marcos usava seu terno sério de negócios e Amanda usava sua roupa de lidar com clientes difíceis.
Eles se sentaram à minha frente na mesa da cozinha, como um tribunal. Mãe, começou Marcos, sua voz cuidadosamente controlada. Lídia está muito chateada. Ela sente que você violou a privacidade dela ontem. Levantei uma sobrancelha. Violei? Por guardar a bolsa dela em segurança? Receio não entender. Ela acha que você mexeu nas coisas dela. Bem, claro que mexi. E se algo tivesse caído? E se ela tivesse medicação que precisasse ser refrigerada? Eu estava sendo responsável. Amanda se inclinou para a frente. Dora, Lídia se sente desconfortável com algumas das perguntas que você fez ontem à noite, sobre o filho dela, sobre as finanças dela. Eu estava puxando conversa. Achei maravilhoso que ela tenha família que se importa com ela. A mandíbula de Marcos se apertou. A questão é, mãe, Lídia passou por muita coisa. O relacionamento dela com o filho é complicado e ela não gosta de falar sobre isso. Complicado? Não foi assim que a secretária de Bruno descreveu suas ligações diárias e jantares em família. Entendo. E a ligação da polícia? Isso também foi complicado? Eles trocaram olhares. Amanda falou com cuidado. Lídia explicou que o filho dela tem alguns problemas de controle. Ele fica ansioso quando não sabe onde ela está. Na verdade, é parte do motivo pelo qual ela precisava se afastar de Salvador. Problemas de controle. Quase ri da audácia. Eles estavam reescrevendo a narrativa em tempo real, transformando um filho preocupado em um monstro controlador para explicar a inconveniente ligação de ontem. Que horrível para ela, eu disse com simpatia. Deve ser tão difícil ter uma família que se importa demais. Marcos perdeu completamente o sarcasmo. Exatamente. É por isso que o que você fez foi tão doloroso. Ela confiou em nós com sua privacidade e então você começou a interrogá-la sobre sua vida pessoal. Marcos, eu perguntei onde o filho dela morava. Isso dificilmente é um interrogatório. Mãe, o ponto é, Lídia é da família agora. Ela tem sido como uma mãe para nós, especialmente depois que o pai morreu. Ela esteve lá por nós de maneiras que... Ele se interrompeu, mas o estrago estava feito. De maneiras que o quê, Marcos? De maneiras que eu não estive. Amanda interveio rapidamente. Não foi isso que ele quis dizer. Não, acho que foi exatamente o que ele quis dizer. Lídia tem sido como uma mãe para vocês. O tipo de mãe que merece uma BMW de 300 mil reais, ao contrário de sua mãe de verdade, que merece 3 reais em um cofrinho. O silêncio era glacial. O rosto de Marcos ficou vermelho. Aquele presente foi simbólico, mãe. Você sabe disso. Sim, você explicou o simbolismo. Sou uma velha pão duro que deveria ser grata por migalhas. Levantei-me e caminhei até a janela. Diga-me uma coisa, Marcos. Como exatamente você pagou pelo carro de Lídia? O que você quer dizer? Quero dizer que 300 mil reais é muito dinheiro, mesmo para alguém com sua nova promoção. Outro olhar trocado. O tique de Amanda era que ela tocava sua aliança de casamento quando mentia. Ela estava tocando agora. Nós economizamos, disse Marcos. Por quanto tempo? Mãe, não acho que nossas finanças sejam da sua conta. Você está absolutamente certo. Suas finanças não são da minha conta, assim como o conteúdo da bolsa de Lídia não é da dela. Voltei-me para encará-los. Mas estou curiosa sobre outra coisa. Essa promoção que você conseguiu, Marcos, quando exatamente isso aconteceu? Ele se mexeu desconfortavelmente. Alguns meses atrás. Qual é o seu novo cargo? Gerente regional de vendas. Na mesma empresa? Sim. Assenti pensativamente. Isso é interessante, porque encontrei seu antigo chefe, João Ferreira, no supermercado na semana passada. Ele mencionou que tiveram que demitir várias pessoas recentemente. Cortes no orçamento. Ele estava preocupado com você. Marcos ficou muito quieto. A mão de Amanda estava praticamente soldada à sua aliança. O João não sabe sobre promoções internas, disse Marcos finalmente. Não, suponho que não saberia, especialmente se elas não aconteceram de verdade. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo tique do relógio de pêndulo. Finalmente, Amanda falou. Dora,
Acho que devemos ir. Esta conversa não está sendo produtiva. Você provavelmente está certa. Levei-os até a porta. Dê meus cumprimentos a Lídia. Diga a ela que espero que ela se sinta melhor sobre tudo. Enquanto os observava ir embora, percebi que o jogo era mais complicado do que eu pensava. Lídia não estava aplicando um golpe apenas em mim. Ela estava aplicando um em Marcos e Amanda também. A questão era se eles eram participantes voluntários ou tão vítimas quanto eu deveria ser. De qualquer forma, era hora de nivelar o campo de jogo. Passei o resto do dia bancando a detetive, e o que descobri fez meu sangue ferver. Marcos não havia conseguido uma promoção. Na verdade, de acordo com os registros públicos de sua empresa, ele havia sido advertido 2 vezes nos últimos 6 meses por baixo desempenho. A BMW de R$300 mil não veio de seu sucesso, veio de outro lugar. Uma rápida verificação nos registros públicos mostrou que Marcos e Amanda haviam feito uma segunda hipoteca em sua casa há 3 meses, R$350 mil, aprovados em outubro. Na mesma época em que Lídia estaria reunindo toda aquela inteligência financeira de sua pequena operação de vigilância em minha casa. Se você está assistindo a isso, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. As peças estavam se encaixando e a imagem que formavam me deixou enjoada. Lídia passou meses coletando informações sobre minhas finanças, o valor da minha propriedade, a pensão do meu falecido marido. Então, de alguma forma, ela convenceu meu filho a se endividar para comprar um presente caro para ela, provavelmente com promessas de como tudo daria certo no final. Eu tinha um palpite de quais eram essas promessas. A tela do meu laptop mostrava os resultados de outra pesquisa que eu temia fazer, os registros de propriedade de Dorothy Williams. Com certeza, lá estava. Minha casa havia sido avaliada há 3 meses, uma avaliação que eu nunca autorizei, nunca estive presente e nunca vi os resultados. O valor estimado fez meu coração dar um pulo, R$2.250 mil. Tomás e eu compramos esta casa por R$300 mil anos atrás. Não tínhamos ideia de que ela havia se valorizado tanto, mas aparentemente Lídia Costa sabia exatamente quanto valia. Liguei para a empresa de avaliação, usando minha voz de senhora idosa mais confusa. Olá, aqui é Dorothy Williams, da Rua das Palmeiras. Estou ligando sobre a avaliação que foi feita na minha propriedade em outubro. Parece que perdi a papelada. Claro, senhora Williams. Deixe-me procurar. Sim, aqui está. 15 de outubro. A avaliação foi solicitada por Marcos Williams para fins de planejamento sucessório. Planejamento sucessório. Meu patrimônio sendo planejado enquanto eu ainda estava bem viva. E ele estava autorizado a solicitar isso. Como exatamente? Bem, ele está listado como seu procurador no formulário de solicitação. Ele forneceu toda a documentação necessária. Procuração. Agradeci a mulher e desliguei, minhas mãos tremendo de raiva. Eu nunca, jamais, concedi a Marcos uma procuração sobre nada. Mas, aparentemente, alguém havia criado uma papelada alegando o contrário. Dirigi até o escritório da minha advogada sem avisar. Margarida Pereira cuidou do testamento de Tomás e do nosso planejamento sucessório por 20 anos. Se alguém tivesse arquivado documentos de procuração, ela teria cópias. Dora! Margarida pareceu surpresa ao me ver. Não estava esperando você hoje. Como você está? Preciso ver meus arquivos, Margarida. Todos eles, especialmente qualquer coisa envolvendo procuração. Seu rosto ficou sério. Dora, está tudo bem? Expliquei sobre a avaliação, sobre a suposta autorização de Marcos, sobre Lídia Costa e suas fotos de vigilância e seus misteriosos conselhos financeiros. Margarida ouviu com alarme crescente. Dora, eu nunca preparei nenhum documento de procuração para você. Você foi muito clara depois que Tomás morreu que queria manter o controle total de seus assuntos. Então, como Marcos conseguiu autorização para solicitar uma avaliação da minha casa? Margarida já estava se virando para o computador. Deixe-me verificar algo. Seus dedos voaram sobre o teclado, depois pararam. Seu rosto ficou branco. O que foi?
Alguém arquivou um documento de procuração no cartório há 3 semanas. Está autenticado e parece conceder a Marcus Williams autoridade total sobre seus assuntos financeiros e de propriedade. O quarto girou um pouco. Isso é impossível. Eu nunca assinei nada parecido. Dora, preciso que você olhe algo. Ela virou o monitor para mim. Na tela, havia um documento legal com meu nome e assinatura. Parecia oficial, completo com um selo de cartório e assinaturas de testemunhas. Também era uma falsificação completa. A assinatura parece com a sua, disse Margarida com cuidado. Eu a estudei de perto. É parecida, mas olhe para o D em Dora. Eu sempre faço o laço 2 vezes. Este só tem um laço, e eu nunca pingo meus Is com bolinhas. Eu uso pontos simples. Apontei várias inconsistências na caligrafia. Esta é uma falsificação muito boa, mas não é minha assinatura. A expressão de Margarida era sombria. Dora, se alguém falsificou documentos legais para obter controle de seus bens, isso é fraude, fraude grave. Precisamos chamar a polícia. Ainda não, eu disse rapidamente. Preciso entender todo o escopo do que eles estão planejando primeiro. Se eu denunciar isso agora, eles simplesmente destruirão as provas e alegarão que foi tudo um mal-entendido. Dora, isso é perigoso. Se eles têm documentos de procuração falsos, eles podem vender sua casa, esvaziar suas contas, qualquer coisa. Pensei nos extratos bancários de Lídia, em seu filho, o advogado de fraudes contra idosos, na BMW que Marcos não podia pagar. Acho que eles estão planejando exatamente isso, mas quero pegá-los em flagrante. Margarida parecia horrorizada. Esperar? Você não está me aconselhando. Estou lhe dizendo o que vou fazer. Levantei-me, sentindo-me mais determinada do que em anos. Mas preciso que você faça algo por mim. Quero mudar meu testamento. Mudar? Como? Eu sorri, e não foi um sorriso agradável. Quero deixar tudo para a caridade, com efeito imediato. Torne-o à prova de balas, Margarida. Sem brechas, sem contestações. Sem chance de Marcos ou qualquer outra pessoa herdar um único centavo. Dora, você tem certeza? Você está com raiva agora e decisões tomadas com raiva? Não estou com raiva, Margarida. Estou com a cabeça clara pela primeira vez em meses. Pensei no meu cofrinho de R$3 e na BMW de 300 mil. Cansei de ser explorada por pessoas que acham que o amor vem com um preço. Enquanto dirigia para casa, senti-me mais leve do que desde a morte de Tomás. Pela primeira vez em toda essa confusão, eu estava 3 passos à frente, em vez de 3 passos atrás. Lídia Costa e meu filho pensavam que estavam jogando xadrez com uma velhinha indefesa. Eles estavam prestes a descobrir que esta velhinha estava observando, aprendendo e planejando. E ao contrário deles, eu realmente conhecia as regras do jogo. Amanhã, a verdadeira diversão começaria. A manhã seguinte trouxe aquele ar fresco de janeiro que faz tudo parecer possível. Eu estava cantarolando enquanto fazia café, planejando meu dia, quando o telefone tocou. A voz de Lídia Costa era doce como mel e cheia de preocupação. Dora, querida, espero que esteja se sentindo melhor depois do nosso pequeno mal-entendido de ontem. Oh, Lídia, estou me sentindo maravilhosa. Obrigada por perguntar. Que bom ouvir isso. Escute, eu esperava que pudéssemos conversar, só nós duas, de mulher para mulher. Marcos e Amanda estão tão preocupados com você. Se você está assistindo a isso, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. Eu quase ri. Claro que estavam preocupados. Provavelmente passaram a noite inteira se perguntando o quanto eu realmente sabia sobre o pequeno esquema deles. Eu adoraria conversar, Lídia. Por que você não vem tomar um café esta tarde? Na verdade, eu estava pensando que poderíamos nos encontrar em algum lugar neutro. Aquele café adorável no centro, digamos às 2h. Território neutro. Ela estava sendo cuidadosa agora, garantindo que nossa conversa não pudesse ser gravada ou interrompida. Parece perfeito. Vejo você então. Passei a manhã me preparando para o que eu suspeitava ser a primeira tentativa séria de manipulação de Lídia.
Vesti-me com cuidado, meu melhor suéter, a aliança de casamento de Tomás em destaque, apenas um toque de batom. Eu queria parecer uma viúva inofensiva, alguém que poderia ser facilmente convencida a tomar decisões ruins. O café estava quase vazio em uma tarde de terça-feira. Lídia havia escolhido uma mesa de canto onde poderíamos conversar em particular, e ela chegou cedo para garantir a posição. Notei como ela se posicionou de costas para a parede, onde podia ver todos que entravam e saíam. Esta não era uma viúva de luto tomando café com uma amiga. Era uma predadora se preparando para atacar. "Dora, você está linda hoje", disse Lídia, levantando-se para me abraçar. "Estou tão feliz que pudemos fazer isso." "Eu também, querida. É bom ter um tempo só para meninas." Pedimos café e conversamos um pouco sobre o tempo, o carro novo dela, o quão atencioso Marcos era. Então, Lídia se inclinou para a frente com aquela expressão preocupada que ela havia aperfeiçoado. "Dora, quero que saiba que Marcos e Amanda estão muito preocupados com você. Eles acham que você pode estar se sentindo excluída, talvez um pouco com ciúmes do nosso relacionamento." Arregalei os olhos inocentemente. "Ciúmes? Oh, meu Deus! Por que eles pensariam isso?" "Bem, as perguntas de ontem sobre meu filho, sobre minhas finanças, pareceu um pouco intrusivo, como se talvez você estivesse tentando encontrar razões para não confiar em mim." "Lídia, espero que não pense que eu estava sendo indiscreta. Estava apenas puxando conversa." Ela estendeu a mão sobre a mesa e deu um tapinha na minha. "Claro, querida, eu sei que você tinha boas intenções, mas aqui está a questão, e espero que não se ofenda, mas Marcos compartilhou algumas preocupações sobre sua situação financeira." Aí vamos nós. Eu me fiz de confusa. "Minha situação financeira?" "Ele está preocupado que você não esteja sendo estratégica com seus bens, sabe? Planejando para o futuro, garantindo que seu dinheiro trabalhe o máximo possível para você." "Acho que estou bem, querida. Tomás me deixou bem amparada." O sorriso de Lídia se intensificou. "Mas, Dora, você está realmente maximizando seu potencial? Aquela sua casa linda, por exemplo, vale tanto dinheiro parada ali. Você poderia estar alavancando esse patrimônio, fazendo investimentos que garantiriam seu futuro." "Investimentos?" "Bem, sim. Marcos mencionou que você tem falado em talvez se mudar para um lugar menor, encontrar algo mais gerenciável. E eu conheço algumas pessoas que se especializam em ajudar idosos a fazer a transição de seus bens de maneiras fiscalmente vantajosas." Pisquei lentamente, como se estivesse processando essa informação. "Maneiras fiscalmente vantajosas?" É complicado, mas basicamente existem estratégias legais que podem proteger seu patrimônio de impostos sobre herança, ao mesmo tempo em que lhe dão acesso a muito mais capital líquido. Você poderia vender a casa para um grupo de investimentos com o qual trabalho e depois alugá-la de volta por uma taxa muito razoável. Você teria centenas de milhares de reais para investir e ainda poderia ficar exatamente onde está. A audácia era de tirar o fôlego. Ela estava propondo que eu vendesse minha casa para seus associados e depois a alugasse de volta deles, essencialmente pagando-os para morar na minha própria casa, enquanto eles controlavam o ativo. "Parece complicado", eu disse com cuidado. E é por isso que você precisa de especialistas para cuidar disso. Pessoas em quem você confia." Ela apertou minha mão. "Dora, eu gosto muito de você. Você é como a mãe que eu nunca tive. Quero ajudá-la a tomar as decisões mais inteligentes possíveis. A mãe que ela nunca teve, enquanto seu filho de verdade ligava para ela todos os dias e se preocupava quando ela não voltava para casa." "E Marcos concorda com este plano?" "Oh, Marcos está muito animado com isso. Ele poderia ajudar a gerenciar seus investimentos, garantir que você esteja obtendo os melhores retornos. Seria uma maneira maravilhosa para vocês dois trabalharem juntos para garantir seu futuro." Aí estava, o escopo completo do golpe.
Vender minha casa para os associados de Lídia, dar a Marcos o controle dos lucros e, de alguma forma, confiar que todos eles agiriam no meu melhor interesse, enquanto eu pagava aluguel para morar na minha própria casa. Parece que você pensou muito sobre isso, Lídia. Pensei, porque me importo com você, Dora. Todos nós nos importamos. Ela se recostou, confiante agora de que me tinha considerando a isca. Claro, o tempo é importante com esse tipo de estratégia. O grupo de investimentos em que estou pensando só aceita novos clientes em certas épocas do ano. Quando seria isso? Bem, precisaríamos agir bem rápido, nas próximas semanas, provavelmente. Claro, criar urgência, me pressionar a tomar uma decisão antes que eu tivesse tempo para pensar ou consultar alguém que pudesse me dar um conselho sensato. Assenti pensativamente. É muita coisa para considerar, Lídia. Eu precisaria pensar sobre isso com cuidado. Claro, querida, mas não pense por muito tempo. Oportunidades como esta não aparecem com frequência. Enquanto nos despedíamos no estacionamento, Lídia me abraçou calorosamente. Estou tão feliz que tivemos essa conversa, Dora. Sinto que nos entendemos muito melhor agora. Eu a abracei de volta, sorrindo docemente. Oh, Lídia, acho que você está absolutamente certa. Eu entendo perfeitamente agora. Dirigindo para casa, não conseguia parar de sorrir. Lídia tinha acabado de confessar um plano que equivalia a fraude contra idosos, golpe imobiliário e conspiração para cometer roubo. Ela me entregou tudo o que eu precisava para destruí-la, Marcos e Amanda, em uma única conversa. Mas eu não estava pronta para armar essa armadilha ainda. Primeiro, eu queria ver até onde eles estavam dispostos a ir, porque algo me dizia que a pequena proposta de grupo de investimento de Lídia era apenas o começo do que eles tinham planejado para meus bens. E eu estava muito curiosa para descobrir o quão desesperados eles se tornariam para colocar as mãos no meu dinheiro. Eu não tive que esperar muito para ver o quão desesperados eles se tornaram. 3 dias depois do meu esclarecedor café com Lídia, Marcos apareceu na minha porta com uma pasta cheia de documentos de aparência oficial e o tipo de sorriso que costumava funcionar quando ele tinha 8 anos e quebrava algo caro. Mãe, eu trouxe aqueles papéis de investimento que Lídia mencionou. Pensei que poderíamos examiná-los juntos. Se você está assistindo a isso, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. Eu o conduzi para a sala de estar, notando como seus olhos imediatamente foram para as fotos de família na lareira. Fotos dele se formando na faculdade, se casando, segurando seus filhos pela primeira vez. Tudo financiado por pais que se sacrificaram para lhe dar a melhor vida possível. A ironia claramente não passou despercebida por ele, porque sua mandíbula se apertou antes de ele desviar o olhar. Estes são bastante abrangentes, eu disse, folheando página após página de jargão jurídico projetado para confundir e intimidar. Pedidos de hipoteca reversa, transferências de portfólio de investimentos, acordos de liquidação de propriedade. Meu Deus, Marcos, você tem estado ocupado. Os amigos de Lídia são muito minuciosos. Eles querem ter certeza de que tudo seja feito corretamente, legalmente. Levantei uma sobrancelha para a última palavra. Legalmente. Sim, isso é importante, não é? Deixei os papéis de lado e olhei diretamente para meu filho. Marcos, preciso te perguntar uma coisa e quero que me diga a verdade. Você está com algum tipo de problema financeiro? Sua compostura ensaiada rachou um pouco. O que te faz perguntar isso? Bem, vejamos. Você compra um carro de R$300 mil que não pode pagar para uma mulher que conhece há 8 meses. Você faz uma segunda hipoteca em sua casa. Você alega ter conseguido uma promoção que sua empresa não tem registro. E agora você está me pressionando a liquidar meus bens para oportunidades de investimento misteriosas. Sorri docemente. Chame isso de intuição de mãe. Marcos passou as mãos pelo cabelo, de repente parecendo mais velho do que seus 35 anos. Mãe, é complicado. Tenho certeza que é.
Ajude-me a entender. Por um momento, pensei que ele realmente me diria a verdade. Seus ombros caíram e ele olhou para as mãos como um menino pego roubando biscoitos. Então, seu telefone vibrou e eu vi o nome de Lídia na tela. Qualquer feitiço de honestidade que estivesse se formando se quebrou imediatamente. Olha, mãe, a questão é a seguinte. Você está sentada em uma mina de ouro aqui, esta casa, a pensão do papai, suas economias, mas não está funcionando para você. Está apenas parado aí enquanto a inflação corrói seu valor. E o grupo de investimentos de Lídia pode consertar isso. Eles se especializam em ajudar idosos a maximizar seus bens. Você poderia estar ganhando 10 vezes o que está ganhando agora só em juros. Assenti pensativamente. 10 vezes é um retorno e tanto. Qual é o histórico deles com outros clientes? Os olhos de Marcos se desviaram dos meus. Eles são muito exclusivos. Não divulgam sua lista de clientes por razões de privacidade, é claro? Claro que não. E você conheceu esses misteriosos investidores pessoalmente? Lídia cuida de todas as relações com os clientes. Ela tem experiência com esse tipo de estratégia financeira de alto nível. É mesmo? Que tipo de experiência, exatamente? Mãe, por que você está sendo tão desconfiada? Lídia está tentando nos ajudar você. Marcos, inclinei-me para a frente, minha voz gentil, mas firme. Você se lembra de quando tinha 12 anos e queria aquela bicicleta cara de Natal? Aquela que custava mais do que podíamos pagar? Ele pareceu confuso com a mudança de assunto. Sim, eu lembro. Você se lembra do que seu pai e eu fizemos? Vocês trabalharam em turnos extras. Papai pegou trabalhos de construção nos fins de semana. Vocês dois se sacrificaram para me dar aquela bicicleta. Isso mesmo. Nós nos sacrificamos por você. Porque é isso que os pais fazem. Colocamos sua felicidade acima do nosso conforto. Fiz uma pausa, deixando isso assentar. Agora quero que você pense com muito cuidado sobre o que está me pedindo para fazer aqui. Seu rosto ficou vermelho. Isso é diferente. Isso é sobre sua segurança financeira. Não, Marcos. Isso é sobre os 300 mil reais que você gastou em uma BMW e sabe-se lá quanto mais dívidas você está carregando que eu ainda não sei. Ele se levantou abruptamente, a máscara finalmente caindo completamente. Sabe de uma coisa, mãe? Você está certa. Nós estamos com problemas. Amanda perdeu o emprego há 6 meses. Estamos atrasados na hipoteca, atrasados em tudo. E sim, eu comprei aquele carro para Lídia porque ela prometeu nos ajudar a encontrar uma maneira de resolver essa bagunça. Finalmente, um pouco de honestidade. E o que exatamente ela te prometeu? Ela disse que se mostrássemos a ela o quanto valorizávamos seus conselhos, ela poderia nos ajudar a reestruturar nossas finanças. Ela conhece pessoas, mãe, pessoas importantes, com dinheiro. Pessoas como seu misterioso grupo de investimentos? Sim, e tudo o que precisamos é de algum capital inicial para entrar no programa deles. Capital que você está deixando parado aqui, sem fazer nada. Aí está. A verdade completa, exposta em todo o seu desespero patético. Meu filho não comprou uma BMW para Lídia por generosidade. Ele a comprou como um adiantamento para um golpe, usando o dinheiro que ele pegou emprestado contra sua casa, apostando que conseguiria manipular sua mãe para salvá-lo. Entendo. E se eu não fornecer este capital inicial? A voz de Marcos caiu para pouco acima de um sussurro. Mãe, nós poderíamos perder a casa. Os fundos para a faculdade das crianças já se foram. Amanda está falando em me deixar. Meu coração se partiu um pouco. Apesar de tudo, este ainda era meu filho, ainda o menino que uma vez me trouxe dentes de leão e os chamou de flores. Mas ele também era um homem adulto que escolheu resolver seus problemas, fraudando sua mãe em vez de pedir ajuda. Marcos, por que você não veio até mim? Honestamente, por que toda essa enganação elaborada com Lídia e documentos de procuração falsos e golpes de investimento? Ele ficou muito quieto. Que documentos de procuração?
aqueles arquivados no cartório, dando a você autoridade legal sobre minhas finanças, aqueles com minha assinatura falsificada. A cor sumiu de seu rosto. Mãe, eu não sei nada sobre documentos de procuração. Isso não fazia parte do plano. Que plano? Lídia disse. Ela disse que você resistiria à oportunidade de investimento no início, mas se mostrássemos a você o quão bem-sucedidos e gratos estávamos, você acabaria cedendo. Ela disse que pessoas mais velhas precisavam ver provas de prosperidade antes de confiarem em conselhos financeiros. Eu olhei para meu filho, vendo-o claramente talvez pela primeira vez em anos. Ele também era uma vítima. Apenas uma, mais disposta do que eu, deveria ter sido. Marcos, Lídia Costa não é quem ela finge ser. Ela tem vigiado esta família por meses, falsificando documentos legais e montando o que equivale a um roubo elaborado de meus bens. Isso é impossível. Ela tem sido nada além de gentil conosco. Pessoas gentis não tiram fotos dos cartões de CPF de outras pessoas, Marcos. Pessoas gentis não têm seus filhos registrando boletins de ocorrência de desaparecimento quando somem por algumas horas. Ele afundou de volta em sua cadeira, parecendo perdido e confuso. Por um momento, senti pena dele. Então, lembrei-me do cofrinho de R$3 e o sentimento passou. Mãe, o que você está dizendo? Estou dizendo que você e Amanda foram enganados por uma profissional e vocês estavam tão desesperados para resolver seus problemas financeiros que não se deram ao trabalho de questionar por que uma viúva rica precisaria que vocês comprassem presentes caros para ela antes de ajudá-los. Marcos enterrou o rosto nas mãos. Quando ele olhou para cima novamente, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Meu Deus, mãe, o que eu fiz? O que Marcos havia feito, como se viu, era pior do que qualquer um de nós havia imaginado inicialmente. Nas 2 horas seguintes, enquanto eu fazia café e o forçava a me contar cada interação que ele teve com Lídia Costa, o escopo da manipulação deles ficou claro. Lídia não havia apenas mirado nossa família aleatoriamente. Ela nos observava desde o funeral de Tomás, estudando nossas rotinas, aprendendo nossas vulnerabilidades. Ela sabia que Marcos estava com dificuldades financeiras antes mesmo que ele percebesse e se posicionou perfeitamente para oferecer soluções quando a pressão se tornou insuportável. Se você está assistindo a isso, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. Ela sabia de tudo, mãe. Ela sabia da situação do emprego de Amanda antes mesmo de Amanda ser demitida. Ela sabia da segunda hipoteca antes de a solicitarmos. Era como se ela pudesse prever exatamente o que precisaríamos e quando precisaríamos. Pensei naquelas fotos de vigilância em seu telefone, nos meses de preparação, na introdução cuidadosamente encenada na festa de aniversário de Amanda. Marcos, isso não foi uma coincidência. Lídia Costa pesquisou nossa família como uma tese de doutorado. Ela sabia exatamente quais botões apertar e quando. Mas por que nós? Não somos ricos. Fui até a janela, olhando para a casa que se tornara a peça central do elaborado golpe de Lídia. Não somos ricos, mas esta propriedade vale mais de R$2 milhões. Adicione a pensão de Tomás, minhas economias e o dinheiro do seguro, e estamos falando de quase R$4 milhões em ativos. Marcos ficou muito quieto. Tanto assim? Tanto assim. Voltei-me para encará-lo. O suficiente para valer meses de planejamento e um investimento de R$300 mil para ganhar sua confiança. Meu Deus, mãe, sinto muito. Eu estraguei tudo. Desculpas não iam consertar os documentos falsificados, ou a segunda hipoteca, ou o fato de que seus problemas financeiros o tornaram vulnerável a uma predadora. Mas era um começo. Marcos, preciso que você seja completamente honesto comigo agora. O que exatamente Lídia te prometeu em troca de comprar aquele carro para ela? Ele respirou fundo, trêmulo. Ela disse que seu grupo de investimentos exigia uma demonstração de boa-fé de clientes em potencial.
Algo para mostrar que estávamos falando sério sobre trabalhar com eles. O carro deveria provar que poderíamos lidar com decisões financeiras significativas. E depois do carro? Ela disse que eles revisariam nossa situação financeira e nos ajudariam a reestruturar tudo, consolidar nossas dívidas, criar novas carteiras de investimento, talvez até nos ajudar a nos qualificar para melhores condições de hipoteca. Por uma taxa, suponho. Bem, sim, mas ela disse que os retornos mais do que compensariam os custos. Ela me mostrou projeções, gráficos, depoimentos de outras famílias que eles ajudaram. Quase senti pena dele. Lídia o havia manipulado com tanta habilidade, dando-lhe exatamente a esperança que ele precisava ouvir enquanto o afundava lentamente em mais dívidas e desespero. Marcos, você chegou a conhecer alguma dessas outras famílias? Não, mas Lídia disse que eles valorizavam sua privacidade. Indivíduos de alto patrimônio não gostam de divulgar suas estratégias financeiras. E você nunca pensou em verificar nada disso de forma independente? Seu rosto se contorceu. Mãe, eu estava me afogando. Amanda falava em advogados de divórcio. As crianças perguntavam por que não podíamos mais pagar suas atividades escolares. E eu trabalhava 70 horas por semana apenas para me manter à tona. Quando Lídia ofereceu uma solução, agarrei-a como uma boia salva-vidas. Eu entendia o desespero, mas também entendia que o desespero não desculpava o que ele estava disposto a fazer comigo. Então você decidiu jogar sua mãe ao mar para se salvar? Não foi assim que ela apresentou. Ela disse que era uma situação em que todos ganhavam. Você obteria melhores retornos sobre seus investimentos. Nós receberíamos ajuda com nossas dívidas e todos estariam em melhor situação financeira. Exceto que eu teria que vender minha casa e alugá-la de volta dos associados dela. Ela disse que você andava falando em se mudar para um lugar menor de qualquer maneira. Eu nunca disse tal coisa. Marcos parecia chocado. Mas ela disse que você mencionou se sentir sobrecarregada com a manutenção, que a casa era grande demais para uma pessoa só. Outra mentira. Cuidadosamente elaborada para fazer o roubo deles parecer um favor. Marcos, eu amo esta casa. Seu pai e eu construímos nossa vida inteira aqui. É onde você deu seus primeiros passos, onde celebramos todos os feriados, onde planejei viver até que me levem daqui. Ele estava chorando agora. Chorando de verdade, e apesar de tudo, meu coração doía por ele. Ele ainda era meu filho, ainda o menino que uma vez pensou que eu poderia consertar qualquer coisa que estivesse quebrada. Mãe, não sei como consertar isso. Mesmo que quiséssemos desistir agora, não sei como. O empréstimo do carro está no meu nome. O pagamento da segunda hipoteca vence na próxima semana e Lídia continua falando sobre o cronograma do grupo de investimentos, como eles precisam de decisões em breve ou a oportunidade desaparecerá. Marcos, não existe grupo de investimentos. Nunca existiu. Lídia Costa está aplicando um golpe e vocês são tanto a isca quanto o plano B. O que você quer dizer? Sentei-me à sua frente, escolhendo minhas palavras com cuidado. Acho que o plano original de Lídia era me manipular diretamente para que eu assinasse meus bens. Mas quando isso se mostrou mais difícil do que o esperado, ela mudou para usar você como alavanca. Deixá-lo tão endividado que eu não teria escolha a não ser ajudar, e então apresentar a solução dela como a única maneira de salvar a família. Seu rosto ficou branco. Você acha que tudo isso foi calculado desde o início? Marcos, ela tinha fotos do meu cartão do CPF. Ela arquivou documentos de procuração falsos. Ela esteve em contato com avaliadores de imóveis e Deus sabe mais quem. Isso não foi desespero ou oportunismo. Foi uma operação profissional. Sentamo-nos em silêncio por um longo momento, ambos processando a magnitude do que Lídia havia orquestrado. Finalmente, Marcos olhou para mim com os olhos avermelhados. Mãe, o que vamos fazer agora? Pela primeira vez desde que toda essa confusão começou, sorri genuinamente para meu filho.
Agora, querido, nós viramos o jogo. Lídia Costa pensa que estava jogando xadrez com amadores. Ela está prestes a descobrir que este amador em particular tem aprendido o jogo enquanto ela não estava prestando atenção. O que você quer dizer? Peguei meu celular na bolsa e fui para o aplicativo de gravação de voz que comecei a usar quando Marcos chegou. Quero dizer que tenho documentado cada conversa, cada confissão, cada admissão de culpa. Lídia pode ser boa em aplicar golpes, mas cometeu um erro crucial. Qual? Ela subestimou a mulher cuja vida ela estava tentando roubar. Levantei-me, sentindo-me mais energizada do que em meses. Agora vamos ligar para Amanda e trazê-la aqui. É hora desta família ter uma conversa completamente honesta sobre exatamente o que vamos fazer com Lídia Costa. Marcos olhou para mim com algo próximo da esperança. Você vai nos ajudar? Pensei no cofrinho de R$3 na minha bancada da cozinha, sobre os documentos falsificados e as fotos de vigilância e a elaborada manipulação que quase destruiu minha família. Oh, querido, vou fazer muito mais do que ajudar você. Vou ensinar a Lídia Costa por que você nunca deve tentar enganar uma mulher que viveu 70 anos de pessoas a subestimando. Amanda chegou em menos de 1 hora, parecendo que estava chorando há dias. Quando viu o rosto manchado de lágrimas de Marcos e a pilha de documentos de investimento espalhados pela minha mesa de centro, ela afundou na velha poltrona de Tomás com um suspiro derrotado. Ela sabe, não é? Perguntou Amanda em voz baixa. Sobretudo. Eu sei sobre os documentos falsificados, o falso grupo de investimentos e o fato de que vocês dois estão até o pescoço com uma golpista profissional. Respondi, servindo-lhe uma xícara de café. O que não sei é o quanto você estava ciente disso, versus o quanto Lídia te alimentou com mentiras cuidadosamente elaboradas. Se você está assistindo a isso, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. Amanda envolveu as mãos na xícara como se fosse uma âncora. Eu sabia que não podíamos pagar a BMW. Sabia que a história da promoção era mentira, mas Lídia foi tão convincente sobre a oportunidade de investimento e eu estava com tanto medo de perder a casa. Ela se calou, olhando para o café. Amanda, não estou aqui para te julgar. Estou aqui para descobrir como limpamos essa bagunça antes que Lídia destrua todos nós. Pode ser limpa? Amanda olhou para mim com esperança desesperada. Ou estamos completamente ferrados? Bem, isso depende de até onde você está disposta a ir para consertar isso. Marcos se inclinou para a frente. Mãe, faremos qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. O que for preciso. Fui até minha escrivaninha e peguei uma pasta que vinha preparando nos últimos 3 dias. Bom, porque o que estou prestes a propor vai exigir que vocês dois sejam melhores atores do que jamais foram em suas vidas. Espalhei meu plano pela mesa de centro. E-mails impressos, documentos financeiros falsos e um cronograma que faria Lídia Costa se arrepender muito de ter ouvido o nome Dorothy Williams. É o seguinte, amanhã, Marcos, você vai ligar para Lídia e dizer que eu concordei com a proposta de investimento. Vai dizer que eu estava resistente no início, mas depois de ver o quão felizes ela os fez, decidi confiar no julgamento dela. Amanda franziu a testa. Mas ela não vai suspeitar se você mudar de ideia de repente? Não se o Marcos vender bem a história. Lídia espera que pessoas idosas sejam confusas e inconstantes. Ela vai atribuir isso ao comportamento típico de idosos e se parabenizar pela paciência dela ter valido a pena. Peguei o próximo conjunto de documentos. Então, Amanda, você vai marcar uma reunião com Lídia e seu misterioso grupo de investimentos. Diga a ela que quero conhecê-los pessoalmente antes de assinar qualquer coisa, que sou antiquada nesse sentido. Mas eles não existem, apontou Marcos. Exatamente, o que significa que Lídia terá que se virar para produzi-los, ou terá que admitir que não há grupo de investimentos e revelar seu plano real. Amanda estava estudando os documentos falsos que eu havia preparado. Dora, estes parecem incrivelmente oficiais. Como você... Posso ser velha,
mas não sou analfabeta tecnológica. É incrível o que se pode conseguir com uma boa impressora e muito tempo livre. Sorri. Lídia não é a única que pode forjar papelada convincente. Marcos pegou um dos extratos bancários falsos, mostrando saldos de contas dramaticamente inflados. Mãe, para que serve tudo isso? É isca, querido. Lídia acha que vale cerca de 4 milhões de reais. Estes documentos sugerem que, na verdade, vale perto de 10 milhões. Quando ela vir isso, sua ganância vai superar sua cautela. E então? Peguei meu celular e mostrei a eles o aplicativo de gravação. Então, documentamos tudo. Cada conversa, cada promessa, cada proposta ilegal. Quando terminarmos, teremos provas suficientes para mandar Lídia Costa para a prisão por fraude contra idosos, falsificação e conspiração para cometer roubo. Amanda parecia cética. Mas ela não vai suspeitar se de repente formos tão cooperativos. Amanda, Lídia vem jogando um jogo longo por meses. Ela está emocionalmente investida no sucesso deste golpe. Quando as pessoas estão tão perto de um grande pagamento, elas tendem a ignorar sinais de alerta que normalmente as deixariam cautelosas. Fui até a janela, olhando para o bairro onde vivi por 30 anos. Além disso, ela já cometeu um erro crucial. Que será sua ruína? Qual? Perguntou Marcos. Ela arquivou aqueles documentos de procuração falsificados no cartório. Isso é um crime e há um rastro de papel que leva diretamente a ela. Mesmo que ela tente fugir agora, já cometeu um crime que pode ser processado. O quarto ficou quieto por um longo momento, enquanto Marcos e Amanda processavam o escopo do que eu estava propondo. Mãe, disse Marcos finalmente, isso parece incrivelmente arriscado. E se algo der errado? Pensei no cofrinho de R$3, no sorriso condescendente de Lídia no café, nos meses de vigilância e manipulação a que submeteram minha família. Marcos, Lídia Costa cometeu um erro fundamental de julgamento. Ela olhou para mim e viu uma idosa indefesa, que poderia ser facilmente manipulada e descartada. Ela nunca considerou que eu pudesse ser inteligente o suficiente para descobrir seu jogo, ou teimosa o suficiente para lutar. Ashley estava lendo os documentos falsos com mais atenção. Dora, alguns desses termos de investimento são incrivelmente sofisticados. Como você soube o que incluir? Liguei para o escritório de advocacia de Bruno Costa e disse à secretária dele que estava pensando em contratá-lo para revisar algumas propostas de investimento em busca de possíveis indicadores de fraude. Ela foi muito prestativa em explicar quais sinais de alerta procurar. Sorri para suas expressões chocadas. Acontece que o filho de Lídia publicou vários artigos sobre exatamente o tipo de golpe que ela está aplicando em nós. Você ligou para o escritório do filho dela? Marcos parecia horrorizado. Liguei buscando aconselhamento jurídico, perfeitamente legítimo, e aprendi que Bruno Costa se especializa em processar exatamente esse tipo de fraude contra idosos. Quando tudo isso vier à tona, Lídia terá que explicar ao seu filho advogado por que ela tem aplicado os mesmos golpes contra os quais ele construiu sua carreira lutando. Ashley largou sua xícara de café, uma nova determinação em seus olhos. O que você precisa que a gente faça? Preciso que vocês dois vendam isso como se suas vidas dependessem disso, porque, em um sentido muito real, dependem. Se não pudermos provar que Lídia os manipulou para participar da fraude, vocês dois podem acabar enfrentando acusações criminais como cúmplices dela. Isso os deixou sóbrios rapidamente. Marcos se endireitou, de repente parecendo mais focado do que eu o via há meses. Mãe, você realmente acha que conseguimos fazer isso? Querido, passei 40 anos como enfermeira, lidando com emergências, gerenciando crises e pensando rápido sob pressão. Lídia Costa escolheu a mulher errada para mexer. Juntei meus documentos falsos e sorri para os dois. Agora vamos repassar exatamente o que vocês vão dizer a Lídia amanhã, porque quando terminarmos com ela, ela vai desejar nunca ter ouvido o nome Williams.
A reunião foi marcada para sexta-feira à tarde na casa de Lídia, e ela estava praticamente vibrando de empolgação quando abriu a porta. Ela se vestiu para o sucesso, com uma blusa de seda cara e suas melhores joias, claramente esperando fechar o maior negócio de sua carreira. Dora! Marcos! Amanda! Entrem! Entrem! Ela nos conduziu para sua sala de estar, que havia sido transformada em uma sala de conferências improvisada, com materiais de apresentação espalhados por todas as superfícies. Estou tão animada que vocês decidiram seguir em frente com esta oportunidade. Se você está assistindo a isso, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. A sala era um santuário de luxo. Arte cara, móveis de design, flores frescas que provavelmente custaram mais do que o orçamento semanal de supermercado da maioria das pessoas. Tudo pago, eu suspeitava, por vítimas anteriores que tiveram a infelicidade de confiar em Lídia Costa com seus futuros financeiros. Lídia, antes de começarmos, gostaria de me encontrar com sua equipe de investimentos, eu disse, acomodando-me em uma cadeira moderna desconfortável que era puro estilo e nenhuma substância. Sou antiquada nessas coisas. Prefiro olhar as pessoas nos olhos antes de confiar a elas minhas economias de uma vida. O sorriso de Lídia vacilou por um instante. Claro, Dora. Infelizmente, eles foram chamados para uma emergência com outro cliente, mas tenho todas as credenciais deles aqui e posso responder a quaisquer perguntas que você possa ter. Uma emergência? Levantei uma sobrancelha. Que tipo de emergência requer uma equipe de investimentos inteira? Bem, você sabe como é com assuntos financeiros de alto risco. Às vezes, as situações exigem atenção imediata. Lídia folheou seus papéis nervosamente. Mas garanto a você, eles revisaram seu caso minuciosamente e estão muito animados com os retornos potenciais. Ashley se inclinou para a frente, desempenhando seu papel perfeitamente. Lídia, Dora tem feito algumas perguntas muito detalhadas sobre a estrutura do investimento. Ela quer entender exatamente como seu dinheiro será gerenciado. Claro, isso é muito sábio. Lídia espalhou uma série de gráficos que pareciam impressionantes, mas eram essencialmente sem sentido. Seu investimento inicial de R$4 milhões seria colocado em um portfólio diversificado de títulos de alto rendimento. Fingi estudar os documentos com atenção. 4 milhões? Mas, Lídia, meus ativos valem consideravelmente mais do que isso. Os olhos de Lídia se iluminaram como uma máquina caça-níqueis, acertando o prêmio máximo. Bem, sim, mas geralmente recomendamos começar com um valor conservador no primeiro ano e depois expandir o portfólio conforme os retornos demonstram o sucesso do programa. Peguei meus extratos bancários falsos e os espalhei sobre a mesa de centro dela. Mas, de acordo com minha análise financeira, tenho ativos líquidos de quase R$10 milhões. Não deveria estar maximizando o potencial de crescimento de tudo isso? Lídia praticamente se lançou sobre os documentos, sua compostura se quebrando enquanto a ganância superava sua cautela. Dora, esses números são... Isso é substancialmente mais do que discutimos inicialmente. Sim, bem, pedi ao meu contador para fazer uma avaliação completa dos ativos após nossa reunião no café. Acontece que Tomás era ainda mais experiente financeiramente do que eu imaginava. Observei as pupilas de Lídia se dilatarem enquanto ela calculava sua possível parte de um prêmio de 10 milhões. Marcos desempenhou seu papel lindamente, parecendo um pouco sobrecarregado com os números. Mãe, eu não tinha ideia de que o papai tinha investido tanto. Não é à toa que você conseguiu viver tão confortavelmente. Seu pai era muito bom com dinheiro, eu disse, dando um tapinha na mão de Marcos. Ele sempre dizia que o segredo era nunca deixar ninguém saber exatamente o que você tinha até estar pronto para usar. Lídia estava freneticamente tomando notas, provavelmente calculando porcentagens de comissão em sua cabeça.
Dora, com ativos dessa magnitude, definitivamente queremos estruturar o investimento de forma diferente. Estratégias de crescimento muito mais agressivas, provavelmente alguns componentes offshore para minimizar a responsabilidade fiscal. Offshore? Arregalei os olhos inocentemente. Isso é legal? Completamente legal quando estruturado corretamente. Meus associados se especializam em veículos de investimento internacionais que aproveitam tratados fiscais favoráveis. Ashley me lançou um olhar. Lydia agora estava propondo lavagem de dinheiro além da fraude. Estávamos reunindo provas mais rápido do que eu ousava esperar. Lydia, tudo isso parece maravilhoso, mas estou curiosa sobre uma coisa, eu disse, recostando-me na cadeira. Como exatamente você entrou nesse ramo? Você mencionou ter experiência com estratégias financeiras de alto nível. Pela primeira vez desde que chegamos, Lydia pareceu genuinamente desconfortável. Bem, trabalhei com vários grupos de investimento ao longo dos anos. Tenho um talento para identificar clientes que se beneficiariam de serviços especializados. E seu filho Bruno, ele também trabalha com finanças? A pergunta atingiu como um golpe físico. Lydia ficou muito quieta, sua compostura cuidadosamente mantida finalmente se quebrando completamente. Meu filho não trabalha nesta área, não. Oh, que interessante, porque quando mencionei seu nome à minha advogada, ela disse que tinha ouvido falar de um Bruno Costa que se destacou processando crimes financeiros, fraude contra idosos, especificamente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Lydia me encarou com a expressão de quem acaba de perceber que caiu em uma armadilha. Dora, não tenho certeza do que você está insinuando. Não estou insinuando nada, Lydia. Estou afirmando fatos. Seu filho, Bruno Costa, é um advogado de fraudes contra idosos em Salvador. Ele se especializa em processar exatamente o tipo de golpe que você vem aplicando na minha família nos últimos 6 meses. Lydia se levantou de um salto, sua máscara finalmente caindo completamente. Acho que esta reunião acabou. Oh, acho que você está certa. Levantei-me também, pegando meu celular e parando o aplicativo de gravação que estava rodando desde que chegamos. Marcos, Amanda, acho que é hora de chamarmos a polícia. O rosto de Lydia ficou branco. Você estava gravando isso? Cada conversa que tivemos, cada proposta que você fez, cada esquema ilegal que você sugeriu, incluindo sua oferta a 5 minutos para me ajudar a lavar dinheiro através de contas offshore. Você não pode provar nada. É a sua palavra contra a minha. Eu sorri, pegando a pasta de provas que vinha montando há semanas. Na verdade, Lydia, posso provar tudo. Os documentos de procuração falsificados arquivados no cartório. A avaliação de propriedade não autorizada. As propostas de investimento falsas. As fotos de vigilância que você tirou dos meus documentos pessoais. Lydia afundou de volta na cadeira, finalmente entendendo que seu golpe cuidadosamente construído estava desmoronando ao seu redor. A questão agora, continuei, é se você quer tornar isso fácil ou difícil, porque de qualquer forma você vai para a prisão. A única variável é quantas acusações adicionais você acumulará entre agora e quando as algemas forem colocadas. Marcos deu um passo à frente e pela primeira vez em meses parecia o homem forte que eu criei. Lydia, eu confiei em você. Todos nós confiamos, e você usou essa confiança para tentar destruir minha família. Marcos, você não entende. Eu estava tentando te ajudar. Nos ajudar? Ashley riu amargamente. Você nos manipulou para nos endividarmos para te comprar um carro e depois tentou enganar a Dora para que ela entregasse as economias de uma vida para criminosos. Como exatamente isso estava nos ajudando? Lydia olhou desesperadamente ao redor da sala, claramente procurando por qualquer ângulo que pudesse salvar a situação. Dora, podemos resolver isso. Posso garantir que você receba seu dinheiro de volta. Todo ele. Que dinheiro, Lydia? O dinheiro do seu grupo de investimentos inexistente? Ou você está falando em devolver os 300 mil reais que Marcos pegou emprestado contra a casa dele para te comprar uma BMW? Seus ombros caíram em derrota.
O que você quer? Fui até a janela dela, olhando para o bairro caro em que ela vivia, enquanto aplicava golpes em vítimas idosas. Quero que você ligue para seu filho Bruno e explique a ele exatamente o que a mãe dele tem feito para viver. Quero que você devolva cada centavo que roubou de Marcos e Amanda. E quero que você forneça ao promotor informações sobre todas as outras vítimas que você enganou ao longo dos anos. E se eu fizer tudo isso? Então talvez, eu recomende que o promotor pegue leve com você quando for sentenciada. Lídia me encarou por um longo momento, finalmente me vendo claramente pela primeira vez desde que nos conhecemos. Você não é a velhinha indefesa que eu pensei que você fosse. Eu sorri, pensando no cofrinho de R$3 que deu início a toda essa confusão. Não, Lídia, eu realmente não sou. 6 meses depois, eu estava sentada na minha varanda com um copo de limonada e o jornal da manhã quando Marcos e Ashley pararam na minha garagem. Eles vinham todos os domingos desde a sentença de Lídia, em parte por culpa e em parte, eu suspeitava, porque finalmente perceberam o que quase perderam. Lídia Costa se declarou culpada de fraude contra idosos, falsificação, conspiração para cometer roubo e lavagem de dinheiro. Ela estava cumprindo uma sentença de 3 anos em uma prisão federal. E seu filho Bruno testemunhou na audiência de sua sentença sobre o impacto devastador que seus crimes tiveram em famílias como a nossa. Foi uma das coisas mais comoventes que já testemunhei. Um filho tendo que condenar publicamente as escolhas de sua mãe, enquanto ainda tentava de alguma forma mostrar amor pela mulher que o criou. Se você está assistindo a isso, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. Marcos saiu do carro primeiro, seguido por Ashley e os netos que eu não via muito durante a campanha de manipulação de Lídia. Emma, de 8 anos, correu direto para mim para um abraço, enquanto João, de 12 anos, ficou para trás com aquela incerteza pré-adolescente. Oi, vovó Dora. Emma me apertou forte. Papai disse que vamos ter um Natal de verdade este ano, não como aquele estranho que tivemos antes. Emma. Ashley repreendeu gentilmente, mas eu apenas ri. Ela não está errada. O Natal passado foi bem estranho, não foi? Marcos subiu os degraus da varanda lentamente, carregando uma pequena caixa embrulhada. Mãe, trouxemos algo para você. Um presente de Natal antecipado, pode-se dizer. Eu aceitei a caixa com desconfiança. O último presente de Marcos não tinha sido exatamente um destaque em nosso relacionamento, mas quando o abri, encontrei algo que fez meu coração dar um pulo. Era uma pequena fotografia emoldurada de Tomás e eu no dia do nosso casamento. Mas não era uma que eu já tivesse visto. Parecíamos impossivelmente jovens e felizes, em frente à igreja, onde prometemos nos amar na alegria e na tristeza. Onde você encontrou isso? Encontrei na oficina do papai quando estávamos limpando algumas caixas velhas. Acho que ele estava planejando restaurá-la como uma surpresa para você, antes de ficar doente. Tracei meu dedo pelo rosto de Tomás na foto, lembrando daquele dia em que tudo parecia possível e o futuro se estendia diante de nós como um verão sem fim. Marcos, isso é lindo. Obrigada. Mãe, tem mais uma coisa. Ele se sentou no degrau da varanda ao lado da minha cadeira. Eu tenho ido à terapia. Ashley e eu, ambos, estamos tentando descobrir como nos perdemos tanto a ponto de quase jogarmos fora os relacionamentos mais importantes de nossas vidas. Ashley assentiu, acomodando-se na outra cadeira da varanda. A terapeuta diz que o estresse financeiro pode fazer as pessoas fazerem coisas que normalmente nunca considerariam. Mas isso não é uma desculpa para o que fizemos com você. Não, não é, concordei. Mas é uma explicação, e isso é um começo. Emma estava brincando no quintal da frente, enquanto João se sentava no corrimão da varanda, fingindo não ouvir a conversa dos adultos, mas obviamente absorvendo cada palavra. Mãe, continuou Marcos, preciso que saiba que pagamos cada centavo da segunda hipoteca. Levou todas as nossas economias e vamos comer arroz e feijão no próximo ano, mas estamos sem dívidas. E a BMW?
Vendemos e devolvemos o dinheiro ao banco. A restituição de Lídia cobriu a diferença entre o que devíamos e o que conseguimos por ela. Assenti com aprovação. Bom, como vocês estão se virando sem a renda de Ashley? Estou trabalhando em 2 empregos agora, disse Ashley. Não é o ideal, mas estamos conseguindo. E Marcos conseguiu aquela promoção de verdade desta vez. Na verdade, acrescentou Marcos, fui promovido porque comecei a trabalhar mais duro, em vez de procurar esquemas de enriquecimento rápido para resolver nossos problemas. Sentamo-nos em um silêncio confortável por um tempo, observando Emma perseguir borboletas no quintal. A manhã estava quente e pacífica, com um tipo de brisa suave que te faz grato por estar vivo. Vovó, disse João de repente, papai nos contou sobre a mulher que tentou roubar sua casa. Contou, é? Sim, ele disse que ela era muito esperta e quase enganou todos vocês. Olhei para Marcos, que deu de ombros sem graça. Achei que eles deveriam saber a verdade, versão apropriada para a idade, obviamente. E o que você aprendeu com a história do papai? Perguntei a João. O menino de 12 anos pensou cuidadosamente antes de responder. Que os adultos podem cometer erros muito estúpidos quando estão com medo e que nunca se deve tentar enganar a vovó Dora porque ela é muito mais esperta do que parece. Eu caí na gargalhada. João, essa pode ser a coisa mais sábia que alguém disse o ano todo. Marcos sorriu. Ele puxou isso da avó. Com o passar da tarde, entramos no tipo de ritmo familiar fácil que eu senti falta durante aqueles meses sombrios da manipulação de Lídia. Emma me mostrou seu último projeto de arte. João me contou sobre seu time de beisebol e Marcos e Ashley realmente pareceram relaxar pela primeira vez desde que os conheci. Quando estavam se preparando para ir embora, Ashley me abraçou com força. Dora, sei que não podemos desfazer o que aconteceu, mas quero que saiba que vamos passar o resto de nossas vidas garantindo que nada parecido aconteça novamente. Eu sei que vão, querida. Marcos foi o último a se despedir. Mãe, tem mais uma coisa. Sei que isso não compensa nada, mas queria que você tivesse isso. Ele me entregou um envelope e dentro encontrei uma carta manuscrita que começava com Querida Mãe e se estendia por 3 páginas. Era um pedido de desculpas, mas mais do que isso, era um reconhecimento de tudo que eu fiz por ele ao longo dos anos e uma promessa de ser o filho que eu o criei para ser. No final, ele escreveu: Você me ensinou que família significa colocar um ao outro em primeiro lugar, mesmo quando é difícil. Eu esqueci essa lição por um tempo, mas prometo que nunca mais a esquecerei. Depois que eles foram embora, sentei-me na minha varanda enquanto o sol se punha, pensando na estranha jornada que nos trouxe a este ponto. Lídia Costa tentou destruir minha família, mas no final, ela na verdade nos salvou. Sua manipulação nos forçou a confrontar verdades que estávamos evitando e a encontrar uma força que não sabíamos que tínhamos. Pensei no cofrinho de R$3, que agora ficava na minha lareira como um lembrete de quão longe todos nós chegamos. Ao lado dele, havia uma foto de Lídia sendo levada algemada, não porque eu quisesse me gabar, mas porque nunca queria esquecer o quão perto cheguei de perder tudo que importava. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto de Bruno Costa. Nos últimos meses, ele se tornou um amigo inesperado, criando um vínculo comigo pela experiência compartilhada de amar alguém que fez escolhas terríveis. Como foi a visita da família? Dizia sua mensagem. Eu digitei de volta. Perfeita. Como você está? Dias bons e dias ruins, mas mais bons ultimamente. Obrigado por não desistir dela completamente. As cartas que você mandou para ela na prisão significam mais do que você imagina. Eu sorri, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Mesmo em meio à traição e ao sofrimento, ainda havia oportunidades para graça e perdão.
Lídia Costa tentou roubar meu dinheiro, minha casa e minha família, mas nunca conseguiu roubar minha capacidade de ter esperança. Enquanto me levantava para entrar, notei um carro diminuindo a velocidade em frente à minha casa. Por um momento, meu coração acelerou, velhos medos ressurgindo, mas era apenas um vizinho acenando enquanto passava. Acenei de volta, rindo de mim mesma pelo pânico momentâneo. Lídia Costa estava na prisão. Seu golpe havia sido exposto e minha família estava inteira novamente. Não havia mais sombras a temer, nem mais esquemas a descobrir. Apenas uma mulher de 70 anos que aprendeu que, às vezes, o melhor presente que se pode dar a alguém é a chance de enfrentar as consequências de suas escolhas, crescer com seus erros e encontrar o caminho de volta para o que realmente importa. Olhei para minha casa, com as luzes brilhando calorosamente nas janelas, e sorri. Tomás teria se orgulhado de como eu lidei com tudo. Não apenas a investigação e a coleta de provas, mas o perdão que veio depois. Porque, no final, é isso que família realmente significa. Não apenas colocar um ao outro em primeiro lugar quando é fácil, mas encontrar o caminho de volta ao amor, mesmo quando é difícil. E isso, pensei enquanto entrava, valia muito mais do que qualquer BMW. Esquema de investimento ou cofrinho de R$3 poderia valer. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.